Meus guerreiros do ferro, neste episódio número 9, vamos abordar um tema decisivo para transformar sessões isoladas em progresso contínuo e sustentável: periodização e programação. A médio e a longo prazo aplicadas ao heavy duty. Mais do que um treino aqui e ali, o heavy duty, quando bem organizado em ciclos, permite maximizar ganhos, reduzir riscos de overtraining e otimizar picos para competições ou fases estéticas. A proposta deste vídeo é explicar, passo a passo e com máxima fidelidade ao pensamento e às práticas de Mike Mentzer, como planear semanas, meses e anos de treino, quando aumentar a intensidade, quando reduzir volume, como encaixar microciclos, deloads e fases específicas de força, hipertrofia e corte. O que vamos ver ponto a ponto. 1. Fundamentos da periodização segundo o espírito do Heavy Duty. Por que organizar o treino em ciclos não contraria a filosofia de intensidade? E como a alternância planejada entre estímulo e recuperação amplifica adaptações? Referiremos os princípios que Mentzer deixou sobre qualidade do estímulo e importância da recuperação, sempre traduzidos para planejamento prático. 2. En estrutura básica de ciclos. Definição e exemplos de microciclo, semana, mesociclo 4, menos 8 semanas e macrociclo 6, menos 12 meses. Como cada nível se relaciona com objetivos concretos, ganho de massa, manutenção, perda de gordura, pico competitivo e que regras simples aplicar para cada caso. 3. Construção de mesociclos heavy duty. Modelos práticos de 4, 6 e 8 semanas, objetivos, distribuição de intensidade e volume, inclusão de técnicas avançadas e momento ideal para deload. Explicaremos quando é prudente aplicar microciclos de técnicas intensificadoras negativas, forçadas, e como o programa LOS sem comprometer, recupera o 4. Planificação anual macrociclo. Como concatenar fases de crescimento controlado, fases de consolidação e fases de corte, preservando massa magra. Indicaremos taxas de ganho realistas, margens de superávit calórico aconselháveis e como sincronizar alimentação e treino ao longo do ano, para evitar flutuações drásticas. 5. Peaking e preparação competitiva dentro da periodização. Quando começar a reduzir volume, como escalonar a intensidade e quando aplicar ajustes finos de dieta e recuperação. Protocolos conservadores de 8 a 12 semanas para preparar um pico competitivo, respeitando a saúde e a capacidade de recuperação. 6. Ferramentas de monitorização e tomada de decisão. Métricas simples e objetivas. Força na série efetiva, sono, frequência cardíaca de repouso, apetite, medidas corporais que orientam ajustes de frequência, intensidade e deload. Como interpretar sinais e quando intervir no plano. 7. Estratégias frente a imprevistos, lesões, trabalho por turnos, viagens, stalling prolongado. Menos como recalibrar ciclos, sem perder a linearidade do progresso. Protocolos de contingência rápidos e seguros, para manter qualidade sem sacrificar recuperação. 8. Planos exemplares e modelos práticos. Daremos 3 modelos aplicáveis a atleta recreacional com 3 sessões. 100, atleta intermédio com 3 menos 4 sessões. 100 e atleta que prepara competição, incluindo duração de mesociclos, momentos de deload, ritmo de progressão e checkpoints para avaliar sucesso. 9. Casos de aplicação. Exemplos reais de periodizações que respeitam o heavy duty e que foram utilizadas por praticantes e treinadores influenciados por Mentzer. Pontuaremos erros comuns na tradução teórico-prática da periodização e como corrigi-los. Tem checklist final para montar o teu plano, passos concretos, documentos mínimos a manter diário de treino, registros de sono e medidas, e perguntas essenciais a responder antes de iniciar qualquer mesociclo. Ao longo do episódio, citaremos e traduziremos as posições públicas de Mike Mentzer sobre intensidade, recuperação e planejamento, consultando seminários, escritos e entrevistas para manter fidelidade histórica. O objetivo
é que, ao terminar este vídeo, você tenha não apenas teoria, mas um roteiro aplicável, um plano claro para as próximas 12 semanas, e a capacidade de adaptar esse plano para ciclos mais longos. Se este tema te interessa e queres aprender a transformar esforço em progresso consistente, fica comigo até o final. E se valoriza este trabalho de pesquisa e fidelidade ao legado de Mike Mentzer. Ajuda o canal, compartilha este vídeo com colegas de treino, deixa o teu apoio e inscreve-te para acompanhar toda a série. Vamos montar ciclos com cabeça, treinar com intenção e recuperar com método. Desenvolvimento, periodização e programação para Heavy Duty Guia prático e completo. Um conceito geral, por que periodizar no Heavy Duty? Explicação simples, Heavy Duty Base Assay, em séries muito intensas e recuperação longa. Periodizar significa organizar o treino em ciclos micro, meso, macro, para manter a intensidade alta e reduzir riscos de fadiga, overtraining e lesões. Em vez de ir empurrando sessão a sessão, a periodização transforma treino em processo previsível, mensurável e ajustável. Regra prática. A periodização no Heavy Duty não busca aumentar o volume progressivamente. Menos busca manter qualidade do estímulo ao longo do tempo e programar momentos para intensidade extra, testes e recuperação. 2 níveis de ciclo, definições simples e intenções. Microciclo, o igual a 1 semana. Objetivo: executar sessões planejadas, anotar resultados e avaliar sinais de recuperação. Mesociclo, o igual a 4 menos 8 semanas. Objetivo: aplicar uma estratégia construção, manutenção, pico, corte e avaliar progresso em blocos. Macrociclo, 6 menos 12 meses, ou anual. Objetivo: concatenar vários mesociclos para cumprir objetivos maiores. Ganho muscular controlado, preparação para competição, manutenção. Exemplo prático: microciclo semana típica. 3 sessões full. BAD segunda, quarta, sexta, com 4 menos 6 exercícios. Foco em técnica e uma série efetiva por exercício. Mesociclo 6 semanas, semanas 1 menos 2, adaptação técnica, semanas 3, menos 5, aplicação da intensidade, progressão, semana 6 deload, avaliação. Macrociclo anual, 12 semanas de construção, 4 semanas de consolidação, 8 menos 12, semanas de pico. Competição, 4 semanas de recuperação ativa. 3. Como montar um mesociclo Heavy Duty passo a passo. Passo 1, menos objetivo do mesociclo. Ganho, manutenção, corte ou pico. Passo 2, menos duração recomendada, 4, 6 ou 8 semanas. Mesociclos curtos, 4 semanas são bons para iniciantes. Intermédios, 6 menos 8 semanas para intermédios. Avançados, passo 3 menos, estrutura interna, semana 1, técnica e adaptação, aquecimentos mais cuidadosos, uma série efetiva por exercício carga conservador, a semanas 2 menos 4 ou 2 menos 5, fase principal de intensidade, séries até falha, RPI, alto 8 menos 10, progressão de reps, carga conforme regra, V-secção de progressão abaixo. Semana terminal, semana 4, 6/8. Deload, reduzir intensidade 40 menos 6,0% e volume. Foco em recuperação e testes leves. Quando usar técnicas intensificadoras negativas, forçadas, só em microciclos curtos dentro do mesociclo, por exemplo, semanas 3 menos 4, e só num ou 2 exercícios por sessão seguidos por deload. Nunca usar técnicas avançadas por mais de 2 menos 3 semanas seguidas. Exemplo mesociclo de 6 semanas. Objetivo A. Controlada A. 100-1. Adaptação técnica, uma série efetiva. Objetivo: refinar a técnica. 100, 2 menos 4. Aplicação intensa. Uma série até falha, por exercício. Usar a regra de progressão 105. Microciclo intensificador. Introduzir negativas em um exercício por sessão. 106. Deload 50%. Intensidade mais avaliação. 4. Como distribuir microciclos dentro de um macrociclo anual.
Planeamento simples e realista para um ano, meses 1-3. Fase de construção, 3 mesociclos de 6 semanas, com uma semana de transição. Entre eles, menos objetivo, ganhar massa lenta e técnica, mês 4. Mesociclo de consolidação, 4 semanas. Intensidade moderada, menos garante retenção e evita acúmulo de fadiga, meses 5-7. Segundo bloco de construção, repetir 6 semanas 2, ou alternar com foco em força relativa, meses 8-10. Fase de corte controlado ou preparação de pico, se houver competição. Reduzir calorias levemente e manter intensidade, diminuir volume. Meses 11-12. DELOAD prolongado, avaliação, planejamento do ano seguinte. Regra simples: não faça mesociclos intensos consecutivos sem pelo menos um mesociclo de consolidação. DELOAD entre eles. Mendes valorizava a recuperação. Planifica o ano de forma a permitir muita qualidade nas séries efetivas. 5 modelos práticos de mesociclo: 4, 6, 8 semanas. Menos exemplos detalhados. Modelo 4 semanas. Rápido, para testar técnica. Sem técnica e adaptação. Uma série efetiva. Cargas 80% do que esperas fazer no pico. Sem 2-3. Trabalho intenso. Uma série por exercício até falha. Regra de progressão: se alcanças topo de happy range 2 vezes seguidas, aumenta a carga. Sem 4. DELOAD reduz intensidade. 50-6,0%. Avaliar fotos, medidas e força. Modelo 6 semanas, padrão equilibrado, muito usado, sem uma adaptação técnica, sem 2-4, fase principal, intensidade máxima, aplicar progressão, sem 5 microciclo de técnica, variação, incluir uma semana com técnica intensificadora moderada, sem 6, DELOAD mais avaliação modelo 8 semanas, para intermédios avançados, sem 1-2, adaptação e base, sem 3-6, bloco intenso 4 semanas de aplicação, com uma semana, por exemplo, na semana 5, de técnicas controladas, sem 7, redução PR hard deload, sem 8, DELOAD e reavaliação em cada um, mantém registros semanais de força, sono, RH e sensação de recuperação. 6 regras de progressão durante um mesociclo práticas. Regra do 2, um avo simples, quando atinges o topo do intervalo de repetições, ex 10 rep em 2 sessões consecutivas, aumenta a carga na próxima sessão 2-5%. Progressão de repetições: se não podes aumentar carga, tenta aumentar 1-2 repetições até o limite superior do range e depois subir carga. Limite de aumento por mesociclo: evita aumentar mais que 5, menos 0% de carga total no exercício principal ao longo de um mesociclo. Foco em técnica. Marca de segurança: se a técnica decai nas últimas 2-3 repetições, não aumentes carga, menos trabalha a técnica, ou reduz 1-2% a carga. Exemplo: supino alvo 100 kg x 8 república. Se em 2 sessões seguidas fazes 10 rep com técnica perfeita, sobe para 102,5 menos 10,5 kg, 7 picking e preparação competitiva dentro da periodização. Objetivo: chegar ao melhor condicionamento mantendo saúde. Princípio: reduzir volume, preservar a intensidade. Protocolo conservador de 8-12 semanas, 8-12 semanas antes, reduzir ligeiramente o volume global. Manter, elevar a proteína. Foco em qualidade de república. 6-4 semanas antes, reduzir volume de treino 10-20%. Manter séries efetivas. Trabalhar posing e condicionamento. 3-12 semanas antes, entrada em fase de corte leve se necessário. Reduzir carboidratos gradualmente e praticar as estratégias de picking testadas previamente. Uma semana antes, evitar manipulações extremas de água, sódio, a menos que testadas. Priorizar sono e recuperação. Manter a intensidade curta, manter uma série efetiva por exercício, sem técnicas intensificadoras. Regra prática: testa qualquer estratégia de picking,
pelo menos uma vez num treino simulado 8-12 semanas antes da competição, para ver a tua resposta. 8 ferramentas de monitorização. O que registrar e como decidir métrica, simples e poderosa, força na série efetiva peso e reps, menos principal decisão para a progressão. Sono horas e qualidade menos ser menor que 7 horas por várias noites. Aumenta a recuperação, frequência cardíaca de repouso, RH e menos medida matinal. Aumento de é maior que 5 BPM versus baseline, sinaliza recuperação insuficiente, recuperação percebida, escala 1-1. 0- perguntas simples. Como me sinto hoje para treinar? 6. Reduzir peso e medidas. Semanais mesmo dia. Hora menos acompanhar a tendência. Foto mensal menos ajuda. Na avaliação estética. Decisão prática. Se 2 sinais negativos aparecem, queda de força mais RH 5 BPM, adia a sessão ou faz um deload. 9 estratégias para imprevistos menos, como recalibrar ciclos, lesão pequena, preserva trabalho nos segmentos não afetados, transformar mesociclo. Semanas de reabilitação, mais uma semana de deload após retorno. Exa-ombro lesionado, suspende press, foca pernas, core e remadas unilaterais com amplitude segura. Voltar ao press só quando técnica perfeita, sem dor. Trabalho por turnos, viagem, alargar microciclo ex, em vez de 7 dias, usar ciclo de 9-12 dias para cada músculo. Mantém intensidade. Faz a série efetiva quando possível, mas descanso entre estímulos é aceitável. Stalling. Estagnação prolongada. Primeiro passo. Confirma dados registros. Se 4-6 semanas sem progresso, aplica deload 1-2 semanas. Depois volta com microciclo de variação. Ex-manipular tempo excêntrico ou mudar a ordem de exercícios por 4-6 semanas. 10 modelos aplicáveis, 3 planos concretos. Fácil de copiar, a recreacional -3 sessões, semana full body e menos mesociclo 6 semanas. Segunda na pernas, peito, costas, ombro leve, core -1. Série efetiva por exercício, quarta, B posterior. Cadeia, puxada supino inclinado. Máquina, ombro, panturrilha. Sexta, a variação de exercícios para evitar monotonia. Semana 6, deload 50% intensidade e progressão. Regra 2, 1 avos. Registro obrigatório. B intermédio, -4 sessões semana. AMB, split, -M. Isociclo óteo, semanas. Sega peito, costas. Uma série efetiva por grande exercício. Ter, pernas agachamento. Leg press, ROM, que ombros braços. Uma série efetiva por grupo. 6. Full body leve, ou repetir sessão de pontos fracos. Semana 7. Microciclo intensificador curto. Semana 8. Deload. Se preparação, competição, -12 semanas. Exemplo, sem 1-8. Bloco de construção. Foco em massa, mais definição, leve -3 sessões. Semana, progressão controlada, sem 9-10. Redução de volume, manutenção de intensidade. Maneja dietas de corte controlado, sem 11, polimento e picking leve. Trabalhar posing, sem 12. Semana do show. Reduzir estratégias extremas. Priorizar descanso e manutenção de condição. 11 checklist final para montar o teu plano. Hoje 1. Define objetivo. Claro, ganho, manutenção, corte, competição. Tu. Escolhe duração do mesociclo 4, 6/8 semanas. 3. Planeia microciclos semanais, dias de treino e descanso. 4. Inclui pelo menos uma semana de deload a cada mesociclo. 5. Decide quando se aplicável usar técnicas intensificadoras e programa-as em microciclos curtos. 6. Registra treino, sono, RH e medidas. 7. Reavalia cada mesociclo e ajusta com base em dados, não em sensação isolada. 12 frases de Mike Mentzer para orientar a periodização em espírito. Treino intenso, mas programe recuperação. A verdadeira progressão é construída em ciclos, não em sessões esporádicas. Menos volume, maior qualidade
e planeamento rigoroso. Este desenvolvimento foi pensado para que possas montar, executar e ajustar um plano heavy duty coerente por semanas, meses e anos. Segue as regras simples, prioriza intensidade, controla a progressão, planifica deloads, registra dados e adapta perante sinais objetivos. Assim preservas a essência de mente ser intenso, breve, infrequente e transformas esforço em progresso contínuo. Aqui vai a conclusão completa do episódio sobre periodização e programação aplicadas ao Heavy Duty. Recapitulação prática de tudo o essencial. Respostas às perguntas que normalmente surgem. ênfase na execução correta no ginásio. Erros a evitar e um checklist final, claro, para aplicar já tudo em português e focado em ação, sem rodeios. Recapitulando o essencial U que tem de lembrar, Juan, objetivo da periodização, organizar treino em ciclos micro, meso, macro, para manter a intensidade elevada sem entrar em fadiga crônica. Transformar sessões soltas em progresso previsível. Estrutura dos ciclos. Microciclo é igual a 1 semana. Mesociclo, 4 menos 8 semanas. Adaptação, aplicação, intensificação, deload. Macrociclo, 6 menos 12 meses blocos, concatenados com consolidações. Prioridade. Qualidade antes de quantidade. Séries muito intensas e poucas, executadas com técnica perfeita e recuperação adequada entre estímulos. 4. Progressão prática. Regra simples. Por exemplo, 2 avos. Quando alcanças topo do intervalo de repetições em 2 sessões consecutivas, aumenta a carga. 2 menos 5%. Se não aumentas, aumenta reps até o topo. E só, então sobe carga. 5. Deloads programados pelo menos 1 semana de redução a cada mesociclo. Mais cedo se sinais objetivos de fadiga aparecerem. 6. Pique incompetitivo. Planeia com 8 menos 12 semanas de antecedência. Testa estratégias de pico antes, evita manipulações extremas de água. Sódio sem supervisão médica. 7. Monitorização. Registra força na série efetiva, sono, RH matinal, sensação de recuperação e medidas corporais. Decide com dados, não por intuição. Perguntas que provavelmente surgem menos respostas diretas. Quanto tempo até ver resultados com este planeamento? Normalmente, 6 menos 12 semanas para mudanças iniciais visíveis. 12 menos 24 semanas para adaptações mais sólidas. Usa o mesociclo 4 menos 8 semanas como unidade mínima para avaliar com que frequência devo deloadar. Programação tipical. 1 semana de deload a cada mesociclo, 4 menos 8 semanas. Sinais para antecipar deload, queda de força em 2 sessões, RH aumentado é maior que 5 BPM ou sono deteriorado. O iniciante pode usar periodização Heavy Duty. Iniciantes primeiro consolidam técnica e resistência neuromuscular 3 menos 6 meses. Depois, sim, iniciar com mesociclos curtos, 4 semanas, e aumentar conforme resposta. E se eu trabalhar por turnos ou viajar muito? Alarga ciclos. Em vez de 7 dias, considera ciclos de 9 menos 12 dias por músculo. Mantenha a série efetiva quando possível e prioriza sono, nutrição, negativas e forçadas. Menos com que frequência? São ferramentas pontuais. Microciclos, de 2 menos 3 semanas, um exercício por sessão, seguidos de deload, não as uses continuamente. Como saber se aumentei demasiado a carga? Se a técnica cai nas últimas 2 menos 3 repetições de forma consistente, reduz a carga. Recomeça a progressão quando a técnica estiver perfeita. Técnica correta no ginásio. Pontos que nunca esqueceram. Aquecimento progressivo e específico. 2 menos 4 séries progressivas. Por exercício foco em ativação, movimento e amplitude. Sem transformar. Aquecimento em fadiga. Tempo controlado. Fase cêntrica 3 menos 4S ou maior quando indicado. Pequena pausa. Fase concêntrica. Controlada. Evita balanço e impulso. 3. Amplitude útil
usa toda a amplitude segura. Não sacrifique amplitude por repetições a mais. 4. Respiração e brace. Expira na concêntrica quando aplicável. Prepara a coluna com brace abdominal em movimentos pesados. 5. Ordem dos exercícios. Começa por compostos grandes agachamento, presses puxadas e termina com acessórios. Não fadiges estabilizadores antes do composto principal. 6. Segurança sem spotter, prioriza máquinas ou cabos para séries até falha. Se usas barra, garante racks ou boxes de segurança. 7. Registro em tempo real. Anota carga, repetições, tempo por repetição e recuperação percebida. Menos isso, orienta decisões de progressão. O que não deve esquecer, erros comuns a evitar, excesso de volume para compensar baixa intensidade, fazer mais séries não substitui uma série, até falha bem executada. Usar técnicas avançadas como rotina negativas, forçadas constantes menos levam a burnout se não forem microcicladas. Puller deloads não são preguiça. São estratégia para manter qualidade ao longo de meses, anos. Negligenciar sono e nutrição, treino intenso, exige suporte externo proteína, suficiente calorias ajustadas e sono de qualidade. Não registrar. Sem dados não há ciência. Ninguém deve programar com base somente na sensação. Acelerar a progressão técnica. Menos aumentar peso à custa de técnica. É convite à lesão e regressão. O que fazer no ginásio, passo a passo resumido e aplicável 1. Antes de tudo, define o objetivo do mesociclo ganho. Defesa, corte, pique. Tu, montar mesociclo 4 entre 6, entre 8 semanas, com bloco de adaptação, bloco de aplicação, intensidade e semana de deload. 3. Em cada sessão, aquecimento progressivo, uma série efetiva controlada por exercício, exercícios complementares, só se houver recuperação. 4. Registra tudo carga, reps, tempo, RPI, sono, RHR. 5. Aplica a regra de progressão 2-1 avos e deload quando os indicadores pedirem. 6. Reavalia ao fim do mesociclo com fotos, medidas e força real. Underscore checklist final imprime e leva ao ginásio. Objetivo do mesociclo definido. Duração escolhida 4, 6/8 semanas e datas. Sessões semanais e descanso planejados. Lista de exercícios com ordem composto primeiro. Sistema de progressão, regra 2. 1 avos ou equivalente. Campo para registro diário, carga reps an tempo RPI, an zona RHR, semana de deload agendada, plano de contingência turnos, viagens, lesão, mensagem final, ênfase no legado de Mike Mentzer. A essência do que aprendemos hoje ecoa o que Mike Mentzer pregou. Intensidade bem aplicada, regras claras e recuperação respeitada. Periodizar não é complicar, é dar estrutura para que cada série intensa tenha efeito real, repetível e acumulável. Faz o trabalho de registro, usa ciclos, preserva a técnica e cuida da recuperação. Assim, treino após treino, vai transformar esforço em progresso sustentado. Se este episódio te ajudou a montar um plano coerente e aplicável para os próximos meses, apoie o canal. Partilha este vídeo, inscreve-te, deixa o teu like e comenta se queres que eu gere o template de 12 semanas, pronto para imprimir dias, exercícios e campos de registro. Até o próximo episódio, meus guerreiros do ferro. Treina com intenção, recupera com método e honra o legado com responsabilidade.